Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade em nossos estudos. Na primeira videoaula, discutimos sobre as mudanças ocorridas na sociedade nesses últimos anos, proporcionadas pelos avanços tecnológicos e, consequentemente, nas escolas. Nessa segunda videoaula, apresento a vocês a unidade 2, continuidade da disciplina Tecnologias no ProEja, onde discutiremos sobre as bases teóricas para o uso da tecnologia no ProEja. É nossa intenção levá-los a refletirem essa nova sociedade na qual estamos inseridos, conhecer as bases teóricas construídas por alguns autores que contribuíram e continuam contribuindo para o momento atual, onde o homem se vê tomado pela ciência, dono do seu destino, e ainda discutir o novo papel que a tecnologia trouxe no campo educacional com o fim das fronteiras e o avanço do processo de globalização. Vamos direcionar nossas reflexões sobre o uso das tecnologias na educação com base nas orientações teóricas sobre o uso do computador na escola. Precisamos da fundamentação teórica para entender qual o seu papel e em que sentido pode contribuir para a construção do conhecimento. Segundo Popper, os computadores deveriam servir como instrumentos que ajudam a pensar para realizar projetos e como fontes para criar novas ideias e conceitos. Galvez afirma que o computador deveria ser usado no processo de ensino-aprendizagem antes de qualquer outra coisa, como um meio para implementar o que com outros meios não seria possível ou seria difícil obter. Percebe-se nesses autores a preocupação em não fazer do computador uma simples transferência de ações que já ocorrem com a utilização de outros meios, e sim buscar novas possibilidades que possam, sobretudo, valorizar o papel do professor como mediador do processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, para contribuir com a aprendizagem, é necessário que pensemos no uso do computador dentro de uma abordagem que permita a ação do sujeito e a reflexão sobre essa ação. A questão principal para essa possibilidade implica em perguntar: qual é o caminho? O que fazer? A resposta a esses questionamentos é o que pretendemos fazer no decorrer desse estudo. Antes de aprofundarmos mais no conteúdo, vamos obter mais informações sobre esse autor de quem estamos falando. O professor Popper foi pioneiro no estudo do uso de computadores na educação. Desenvolveu no final dos anos 1970 a linguagem Logo, que fazia uso da programação de computadores no aprendizado da criança. Nos anos 80, Popper desenvolve o brinquedo Lego Logo, uma espécie de robô infantil, que faz uso de motores, sensores e outros componentes eletrônicos conhecidos mundialmente. Prosseguimos com a fundamentação teórica proposta nessa unidade. Os usos pedagógicos do computador são explicados, seja sob o prisma do desenvolvimento humano, por estágios Piaget, seja pela busca da educação popular e libertadora, de Freire, seja pelo construtivismo, pela interação social, pela história, cultura e linguagem de Vygotsky. Como seria de se esperar, os estudos acerca das teorias da educação e dos processos pedagógicos com a utilização das tecnologias seguem as tendências pedagógicas clássicas, como o construtivismo, o desenvolvimento por fases de Piaget, o instrucionismo de Skinner e a educação popular de Paulo Freire. Podemos dizer que estar em sintonia com essas questões é o caminho? Sim, podemos.
Isso permite a possibilidade de pensar em um trabalho que possa caminhar no sentido de uma discussão que contemple valores na educação, de que o caderno didático de vocês menciona como a valorização do processo de construção e a interação com o meio e com outros sujeitos. A informática, nesse contexto, não seria vista como o centro das atenções, mas como transformadora nos processos de quebra de paradigmas, de mudanças de postura e de estabelecimentos de diálogos entre conhecimentos e sociedade. Nesse caso, o ponto de partida não está na máquina, mas na problematização proposta. A máquina é um meio que potencializa e oferece novas possibilidades. A sua utilização deve partir do princípio de que o homem e o mundo situam-se numa perspectiva interacionista, sendo o conhecimento o produto dessa interação que é centrada nas formas com que o mundo cultural age e influencia o sujeito em interação com o objeto. Antes de se debruçar sobre as concepções de Papert acerca do que ele considera a melhor prática pedagógica para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, faz-se necessária a elucidação de alguns conceitos sobre teoria da aprendizagem, notadamente as diferenças entre construtivismo e instrucionismo de Papert, que descreve duas possibilidades do uso do computador na educação. O construcionismo e o instrucionismo estão opostas entre si. Para melhor compreender o primeiro, que é a abordagem que nos interessa, vamos apresentar alguns elementos que o diferencia do segundo. Vejamos as ilustrações a seguir. O instrucionismo está preocupado em aperfeiçoar o ensino, enquanto o construcionismo se preocupa em encontrar estratégias para que o aprendizado ocorra a partir do mínimo ensino. Isso não significa minimizar o papel do professor, apenas mudar o foco de sua ação, que passa a ser o de ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir de mínimo de ensino. O construcionismo parte do princípio de que as pessoas podem construir por si mesmas seus métodos de resolução de problemas e o computador oportuniza possibilidades para que o estudante possa se expressar livremente, com liberdade para trabalhar. Foi Papert quem fundou o construcionismo, baseado no construtivismo de Piaget. No entanto, ao contrário do instrucionismo, no construcionismo a atenção é dada à forma de aprendizado. Papert estava interessado em estudar a conversa entre o aprendizado e os artefatos, o que levou à aprendizagem autodirigida. Segundo a teoria de Papert, é considerada como mais ampla e consiste em um foco maior do construtivismo. Isso é porque ele nos permite compreender a formação e transformação de ideias em diferentes contextos. Nesse sentido, pode-se identificar uma clara mudança entre as duas teorias, já que o construcionismo destaca claramente o indivíduo em vez de o universal. Esse pensador acreditava que a expressão de sentimentos individuais é vital, pois permite que eles sejam compartilhados e também afeta as nossas ideias, e que isso influenciou o processo de autoaprendizagem do aluno. Afirmou ainda que o conhecimento se baseia em contexto. Observem a seguir um trecho da fala desse pensador, Papert, que disse o seguinte: o construcionismo, minha reconstrução pessoal do construtivismo, atribui especial importância
ao papel das construções no mundo como apoio para o que ocorreu na cabeça, tornando-se, deste modo, menos uma doutrina puramente mentalista. Para ele, no processo educacional, o estudante é considerado como um aprendiz inato, que mesmo antes de chegar à escola, possui conhecimentos adquiridos por meio de uma aprendizagem natural, espontânea e intuitiva, e que essa aprendizagem se dá via exploração, busca e investigação, caracterizada como uma real autoaprendizagem. Este autor teve grande influência de Piaget, mas bebeu também na fonte de Vygotsky. A ostensiva defesa de que o ambiente, mais do que o professor em sala de aula, é fundamental para a aprendizagem satisfatória de aritmética por parte da criança. A ideia de que a construção do conhecimento se dá principalmente na maneira como as pessoas se relacionam com o meio, ou seja, as condições que este oferece para exercitar o pensamento qualitativo, está embutida na filosofia do Logo, ambiente computacional originalmente concebido por Popper. Para ele, o computador pode concretizar e personalizar o formal e permitir abordar de forma concreta os conhecimentos até então somente acessíveis via processos formais, contribuindo na passagem do pensamento concreto para o abstrato, que é uma visão piagetiana. A proposta que esse autor apresenta tem o Logo como referência e a utilização de softwares educacionais que possam fazer a materialização dessas concepções em meio virtual, a fim de propiciar uma interação do aprendiz com um ambiente gráfico que implemente um estilo computacional, no caso do Logo de geometria da tartaruga. Vejamos agora o computador no processo ensino-aprendizagem. Vamos avançar um pouco mais com esse conteúdo para compreender o computador no processo ensino-aprendizagem, sendo utilizado como um recurso didático. O seu objetivo na educação, por exemplo, não é dar aula de informática. Usar o computador como recurso didático significa utilizá-lo para ensinar e ajudar o aluno a aprender. Segundo Valente, 1998, existem duas ideias em relação ao uso do computador na educação. Vejamos. A primeira ideia: o computador serve para facilitar o processo ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva, usamos o computador da mesma forma que utilizamos outras tecnologias, como o micro-ondas, a televisão, o DVD, para facilitar a nossa vida cotidiana. E a segunda ideia, o computador como recurso didático para promover a aprendizagem. Para D'Ambrosio, 1999, página 5, educação é ação. Um princípio básico é que toda ação inteligente se realiza mediante estratégias que são definidas a partir de informações da realidade. Portanto, a prática educativa, como ação, também estará ancorada em estratégias que permitem atingir as grandes metas da educação. As estratégias, por sua vez, estão apoiadas em ferramentas, recursos que viabilizam sua realização. Assim, mais do que nunca, os professores estão recorrendo à tecnologia. Ao contrário do senso comum de que a informática facilita o processo ensino-aprendizagem, argumento da primeira ideia, o computador dificulta o processo, considerando que o conhecimento não é repassado para o aluno, nem instruído e ensinado, podendo enriquecer ambientes de aprendizagem, onde o aluno, interagindo com os objetos desse ambiente, tem chance de construir o seu conhecimento. O aluno é construtor do seu próprio conhecimento. Assim, o paradigma instrucionista vai sendo substituído pelo
paradigma construcionista, onde a ênfase está na aprendizagem, na construção do conhecimento, ao invés de estar no ensino, na instrução. Segundo Valente, o computador tem sido usado na educação como máquina de ensinar, que consiste na informatização dos métodos de ensino tradicionais. O professor implementa no computador uma série de informações que devem ser repassadas ao aluno, na forma de um tutorial, exercícios e prática ou jogo. Dessa forma, o computador não contribui para a construção do conhecimento, pois a informação não é processada, mas simplesmente memorizada. Ele afirma também que não é o objeto que leva à compreensão, não é o computador que permite ao aluno entender ou não um determinado conceito. A compreensão é fruto de como o computador é utilizado e de como o aluno está sendo desafiado na atividade de uso desse recurso. A abordagem denominada por Popper de construcionismo permite que o aprendiz possa construir seu conhecimento através do computador. Segundo essa concepção, a construção do conhecimento só acontece quando o aluno constrói um objeto de seu interesse, um texto, um programa e etc. Para Valente, 1998, a diferença entre a teoria de Piaget e o construcionismo de Popper, 1994, é que o conhecimento é construído através do computador, que é utilizado como uma ferramenta de aprendizagem. As construções feitas no computador são meras representações daquilo que já se construiu anteriormente na cabeça, e o retorno do ambiente oportuniza reformulações das hipóteses para novamente testá-las, refinando sua formulação inicial, o que se configura no ciclo de descrição, execução, reflexão, depuração. Ao proceder dessa forma, o estudante necessariamente se defronta com conceitos importantes para a aprendizagem. O mapa conceitual, a seguir, resume essa ideia. O que são mapas conceituais? Mapas conceituais são estruturas esquemáticas que representam um conjunto de ideias e conceitos dispostos em uma espécie de rede de proposições, de modo a apresentar mais claramente a exposição do conhecimento e organizá-lo segundo a compreensão cognitiva do seu idealizador. Portanto, são representações gráficas que indicam relações entre palavras e conceitos, desde aqueles mais abrangentes até os menos inclusivos. São utilizados para a facilitação, a ordenação e a sequenciação hierarquizada dos conteúdos a serem abordados, de modo a oferecer estímulos adequados à aprendizagem. Aqui está um exemplo. O mapa conceitual, na verdade, se compreende em um resumo com palavras-chave. Pode ser utilizado balões interligados para explicar o que está sendo estudado. Um mapa conceitual possui diversas utilidades práticas, destacando-se a avaliação da consolidação de um conhecimento adquirido pelo educando, não estando, portanto, mais próximo da apresentação de um conhecimento novo a esse educando. Assim, a utilização de um mapa conceitual como um método avaliativo trata-se de uma técnica não tradicional e qualitativa, que busca observar como o aluno estrutura, organiza, hierarquiza, integra e relaciona conceitos de certa unidade de estudo, procurando obter evidências de aprendizagem significativa. Uma das possibilidades de uso de computadores na educação, em especial no ProEja, é a construção de mapas conceituais, como o mostrado na seção anterior.
Esse tipo de representação tem sido utilizado frequentemente para diversos fins na educação. Faremos a discussão sobre sua produção e utilização, principalmente devido à facilidade e ampliação do seu uso após a criação de softwares diversos, muitos deles livres. Antes, porém, de prosseguir, é importante definir alguns termos importantes: conceito e estrutura cognitiva. Vamos por parte. O que significa o termo conceito? O que representa de importante na utilização do mapa conceitual? A noção do termo conceito é discutida por diversos autores e de diferentes formas, mas para sermos coerentes com a própria teoria que embasa o uso e a criação de mapas conceituais, vamos adotar a ideia baseada na teoria de aprendizagem de Ausubel. As pessoas pensam com conceitos, o que revela sua importância para a aprendizagem. Assim, entenderemos por conceito quaisquer objetos, eventos, situações ou propriedades que possuem atributos criteriais comuns e que são designados por algum signo ou símbolo, tipicamente uma palavra, um significado genérico. Pode ser para nós uma simples palavra ou um simples desenho, pode representar um conceito. Estrutura cognitiva, como pode ser definida? Conteúdo total e organizado de ideias de um dado indivíduo, ou no contexto de aprendizagem de certos assuntos, refere-se ao conteúdo e organização de suas ideias naquela área particular de conhecimento. Os mapas conceituais foram originalmente desenvolvidos por Joseph Novak para dar suporte à aprendizagem significativa de Ausubel. Eles podem ser utilizados por alunos e professores como uma linguagem para descrição e comunicação de conceitos e como esses se relacionam. O pesquisador define mapa conceitual como uma ferramenta para organizar e representar o conhecimento. Os conceitos aparecem dentro de caixas e as relações entre eles são especificadas por meio de frases de ligação que unem cada um dos conceitos. Dentre as aplicações de mapas conceituais no trabalho do professor, citamos: ensinar determinado conteúdo, introduzindo-o como sistematização, como instrumentos de avaliação de aprendizagem, como instrumentos para análise e o planejamento do currículo e de aula. Novak, 2000, considera o mapa conceitual como uma ferramenta de representação do conhecimento, ou seja, um suporte para o trabalho em diferentes campos conceituais, que tem como principal objetivo facilitar a aprendizagem, criação e utilização desse conhecimento. Basicamente, porque são diagramas que explicam conceitos de uma fonte de conhecimento hierarquicamente organizados e as relações entre esses conceitos, cuja estrutura deve estar de acordo com a própria estrutura da fonte. E agora, acadêmicos, como elaborar um mapa conceitual? Onde buscar a ferramenta necessária? O CEMAP Tools é uma ferramenta para elaborar esquemas conceituais e representá-los graficamente, ou seja, é um programa que auxilia a desenhar mapas conceituais. O programa pode ser baixado gratuitamente da internet. Com certeza é a melhor opção para a criação de mapas mentais ou mapas conceituais. Tem bastante funções e facilita muito a criação de quem trabalha com esse método. Além do CEMAP Tools,
podemos encontrar algumas ferramentas também gratuitas e algumas colaborativas. Com uma pesquisa na internet, várias delas ficarão acessíveis. Algumas delas propiciam construções online e colaborativas. Outras permitem inserção de imagens e vídeos. Na primeira vez, é interessante que o professor faça o mapa conceitual com os alunos, para mostrá-los como é a dinâmica de construção e elaboração. Depois, os alunos estarão mais familiarizados e provavelmente conseguirão fazer sozinho, inclusive para quando precisarem estudar. Um mapa conceitual possui diversas utilidades práticas, destacando-se a avaliação da consolidação de um conhecimento adquirido pelo educando, não estando, portanto, mais próximo da apresentação de um conhecimento novo ao educando. Os mapas conceituais compõem um grande recurso para detectar e apreciar o que os alunos já sabem e são proveitosos enquanto apoio ao esquema de percursos de aprendizagem. São de grande valia também na compreensão de leitura de livros, de textos, assim como na captação e interpretação de obras literárias e de artigos publicados em revistas e jornais. Como uma ferramenta de aprendizagem, o mapa conceitual é favorável para o estudante para fazer anotações, resolver problemas, planejar o estudo e a escrita de grandes relatórios, preparar-se para avaliações, identificar a integração dos assuntos. Os mapas conceituais podem ser utilizados nas áreas do ensino e da aprendizagem, como, por exemplo, nos planejamentos e nas pesquisas educacionais. Um mapa conceitual evidencia como uma pessoa aprende certo assunto, normalmente de maneira diferenciada de outra pessoa. Eles simplificam a abordagem a problemas complexos. Servem para que o educando reveja e relembre conteúdos recorrendo à sua memória. A sua construção pode funcionar como uma importante e eficaz estratégia de autoaprendizagem, mas também pode ser aproveitada como elemento de avaliação. De maneira geral, os mapas precisam ser elaborados de forma que o aluno relacione o mapa ao conhecimento prévio que ele já possui, não ficando essa elaboração de maneira solta, sem ligação com o que ele já sabe. Assim, os conhecimentos novos adquiridos com o mapa são introduzidos na bagagem de conteúdo que o aluno já possui. Então, professor, contextualize bem o assunto com o qual irá tecer o mapa conceitual. Assim, o aluno fica mais familiarizado com o conteúdo. Além de todas essas vantagens e facilidades, ele também pode ser usado em várias disciplinas e com vários temas. São muitas as sugestões maravilhosas para a prática do educador em sala de aula, concordam? Espero que você, pós-graduando, utilize esses recursos em suas aulas e aproveite o que de bom eles oferecem no processo de aprendizagem dos alunos. Vamos progredir mais com a aprendizagem do alunado, inserindo na nossa discussão a aprendizagem significativa. O que é aprendizagem significativa? Seria um fato novo ou ampliação do assunto que está sendo tratado aqui? Vejamos. Procurando entender como a mente humana absorve, transforma, armazena e faz uso de uma nova informação, Davi Ausubel propôs uma nova teoria cognitiva, a aprendizagem significativa, que, segundo ele, processo por meio do qual uma nova informação se relaciona de maneira substantiva, não literal e não arbitrária a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Em outras palavras,
Ensinar significativamente implica necessariamente valorizar aquilo que o aluno traz como conhecimento prévio e subsunsor ou inseridor, usando-o como um ponto de referência, algo que a nova informação se apoiará até que também ela adquira conteúdo ou significado suficiente para se adaptar à estrutura cognitiva desse aluno. Sua atividade mental na construção de novos conhecimentos é o elemento-chave da aprendizagem. É importante esclarecer o que representa essa palavra citada nessa discussão do conhecimento, subsunsor. Em linhas gerais, é um termo simples, é o nome que se dá a um conhecimento específico existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto. Tanto por recepção como por descobrimento, a atribuição de significados a novos conhecimentos depende da existência de conhecimentos prévios especificamente relevantes e da interação com eles. Introduz-se a ideia de cognição e da participação ativa do aluno na construção de sua aprendizagem. Para aprender, o aluno passa por uma situação de desequilíbrio para depois estabelecer relações significativas entre o conhecimento novo e aquele que já possuía. O ensino está voltado para os processos individuais de aprendizagem dos estudantes. O principal fundamento teórico dessa concepção é o conceito de aprendizagem significativa de Ausubel. Ele entende a aprendizagem como um processo individual de construção de significado que se dá de forma diferente em cada estudante, considerando que cada um parte de seus conhecimentos prévios e de uma predisposição para aprender. Para Ausubel, aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e, com isso, ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos. Quanto mais significativa e clara a aprendizagem se apresentar, maior será a sua funcionalidade, tendo em vista que oferece mais possibilidades de interação com novas situações e conteúdos. É de fundamental importância que fique entendido que esse processo de aprendizagem significativa exige uma participação ativa do aluno, pois trata-se de um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se de maneira substantiva, não literal e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Em outras palavras, os novos conhecimentos que se adquirem relacionam-se com o conhecimento prévio que o aluno possui. Em todas as instâncias nas quais educadores reúnem-se para discutir sobre educação, parece haver um consenso de que a educação básica deveria visar fundamentalmente uma preparação para o exercício da cidadania, cabendo à escola formar o aluno em conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, formas de pensar e atuar na sociedade através de uma aprendizagem que seja significativa. Uma aprendizagem significativa está relacionada à possibilidade de os alunos aprenderem por múltiplos caminhos e formas de inteligência, permitindo aos estudantes usar diversos meios e modos de expressão. De fato, se analisarmos os princípios dessa aprendizagem, já não parece ter lugar a concepção dominante de inteligência única, que possa ser quantificada e que sirva como padrão de comparação entre pessoas diferentes para apontar suas desigualdades. É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação
entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não literal e não arbitrária, como já dissemos. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. As atividades colaborativas, presenciais ou virtuais, em pequenos grupos, têm grande potencial para facilitar a aprendizagem em discussão, porque viabilizam o intercâmbio, a negociação de significados e colocam o professor na posição de mediador. Mas isso não significa que uma aula expositiva clássica não possa facilitar a aprendizagem significativa. É bem verdade que o ensino expositivo tradicional normalmente promove a aprendizagem mecânica. Porém, mapas conceituais, por exemplo, também podem incentivar a aprendizagem mecânica na medida em que houver um mapa correto ou um mapa padrão que os alunos devem aceitar, seguir e memorizar. O mesmo raciocínio vale para os diagramas. A facilitação da aprendizagem significativa depende muito mais de uma nova postura docente, de uma nova diretriz escolar, do que de novas metodologias, mesmo as modernas tecnologias de informação e comunicação. A aprendizagem ocorre a partir do envolvimento do aluno com a construção do conhecimento, em que as ideias iniciais dos alunos exercem função importante no processo que toma como ponto de partida o conhecimento que o aluno possui. O conhecimento prévio que o aluno traz consigo é muito importante, pois ele precisa comparar o modelo ao mundo real, para se certificar de que suas concepções espontâneas a respeito do assunto que está sendo modelado têm fundamento ou não. Percebemos que o mundo mudou. Os educadores precisam acompanhar o pensamento tão ágil desse homem do futuro que já se encontra na escola desde os primeiros anos de vida como sua casa, na utilização da televisão, as ruas, os shoppings com grandes opções eletrônicas, bem como outros recursos que são manuseados pelas crianças, jovens e adultos no seu dia a dia. Ressalta-se, então, que ao ingressarem na escola, jovens e adultos que já adquiriram um aprendizado informal terão acesso ao aprendizado escolar que está direcionado para a assimilação de fundamentos do conhecimento científico de modo sistematizado. Sendo assim, esse aprendizado produzirá algo novo no desenvolvimento mental desses sujeitos e a escola precisa estar preparada para que a aprendizagem significativa ocorra no processo de ensino-aprendizagem, acreditando que o uso adequado das tecnologias na educação, em destaque o computador, objeto desse nosso diálogo, possibilita a predisposição para aprender, pois se trata de recurso relacionável ao conhecimento prévio do aluno. A escola, nessa prática, deve oportunizar a criação de ambientes de aprendizagem, sugerir desafios como forma de estímulos e possibilitar explorações que conduzam às descobertas e promovam a construção do conhecimento. Com isso, a educação se torna melhor para todos, como afirma Paulo Freire. Jamais podemos perder a esperança em construir uma educação melhor. E para que isso aconteça, devemos refletir sobre nossa prática, sobre as atividades desenvolvidas e como elas são utilizadas, uma vez que essas podem tanto levar à submissão, à conformação com a realidade ou à transformação desta.
Chegamos ao final dessa unidade de ensino. Vimos hoje que o computador, como ferramenta de aprendizagem, proporciona ao educando, uma integração que modifica a visão tradicionalista de ensino, pois é exatamente nessa abordagem que os perfis se modificam significativamente e a colaboração entre os pares se fazem necessárias. De um lado, o professor que facilita a aprendizagem, do outro, o aluno que, além de participar ativamente da aula, interage com o computador, com o educador, colegas, produzindo atividades mais significativas como formatação de textos, resolução de problemas, criação de gráficos, tabelas e planilhas, confecção e apresentação de slides, pesquisa em banco de dados, edição de áudios, imagens, vídeos e muitas outras infinidades de ações que a ferramenta permite. E você, educador, é parte importantíssima nesse processo de ensino. Espero que esse nosso contato possa contribuir para que novas possibilidades metodológicas sejam implementadas no ambiente escolar. Até a próxima aula!